verdade, havia 2 sites para tratar do projeto, um bonito, colorido, com matrizes para poder emitir caneca, outdoor, etc., etc., e um outro site com as 94 páginas do arquivo de PDF que servia de base para o projeto. Eu custo a crer que desses 2 milhões de pessoas, pelo menos 10% tenham lido o projeto, né? E custo a crer que desses 2 milhões de pessoas, 10% tenham entendido o que é que o projeto significa. Na verdade, com todas as licenças e vênias, houve um abuso à boa-fé das pessoas que foram chamadas a assinar algo que elas imaginam que é contra a corrupção, mas que não é somente contra a corrupção. Aliás, eu diria que a corrupção aqui é uma questão de só menos importância. A corrupção no projeto é um verniz, é uma questão meramente aleatória, porque não é da essência do projeto. Então, a meu ver, existe aqui um vício de forma, um vício de origem, porque as pessoas assinaram em erro, né? E nós crescemos ouvindo nossos pais e nossas mães dizendo que nós não devemos assinar as coisas sem lermos, né? Mas como esse projeto veio e foi gestado dentro do Ministério Público Federal, eles gozam, obviamente, com todo o respeito que o Ministério Público me merece, eles gozam de uma espécie de presunção de legitimidade, e esses 2 milhões de pessoas, na verdade, assinaram um cheque em branco para poder alterar a legislação processual penal. Então, fica aqui esse primeiro registro. O segundo registro, de natureza introdutória, é que o projeto é marcado pela consequencialidade, pelo aquilo que nós chamamos de direito penal de exceção. O que é direito penal de exceção? Há um fato que está gerando uma repercussão muito grande, né? E este fato que gera uma repercussão muito grande admite ou aceita que haja flexibilização a garantias fundamentais. O problema, meus caros deputados, é que a exceção passa e a quebra das garantias se incorpora. Daqui a 20 anos, outras exceções haverá, e aí não serão mais suficientes as quebras de garantias que estão previstas nesse famigerado projeto. Serão necessárias quebrar outras tantas garantias. E é sempre um devir, um sempre andar de quebra de garantias fundamentais. A primeira crítica que eu faço em relação ao projeto, aqui já descendo ponto a ponto, e somente uma consideração antes disso, se aumento de pena diminuísse crime, nós não teríamos mais crimes hediondos no Brasil, né? Se aumento de pena diminuísse crime, desde 2003, quando esta casa alterou o crime de corrupção, aumentando a pena de corrupção, que já foi aumentada em 2003, as corrupções teriam diminuído. A primeira crítica que eu faço ao projeto diz respeito à tipificação do crime de enriquecimento ilícito, a criação do artigo 312-A do Código Penal. E aqui, eu elogio o projeto no sentido da estratégia. A estratégia foi muito bem feita, né? Eu hei de reconhecer que a estratégia foi muito bem feita, né? Dogmaticamente, o projeto é, com todas as vênias, imprestável, né? O projeto, dogmaticamente, ele é imprestável, né? Quase todo ele, né? Eu sei que esta casa abraçou o projeto, as minhas críticas são dirigidas ao projeto na origem e não a nenhum parlamentar em particular, né? Mas não dá nem para dizer que esse projeto é ruim, porque para ele ser ruim ele precisaria melhorar muito, né? Então, o primeiro ponto diz respeito à criação do crime de enriquecimento ilícito. As pessoas foram chamadas a assinar um documento dizendo é necessário criar o crime de enriquecimento ilícito. Quem ouve isso tem a ilusão de que servidor público que enriquece ilicitamente não comete crime. Mas já há 2 fatos típicos para servidor público que enriquece ilicitamente. Isso já é crime no Brasil. Ou é corrupção passiva, ou é peculato. O que é a corrupção passiva? Corrupção passiva é quando um servidor público recebe vantagem indevida em razão das funções. Isso é corrupção passiva. Então, se eu, funcionário público, recebo um dinheiro em razão das minhas funções, isso já é corrupção. O que é peculato? Peculato é quando o funcionário público se apropria de uma verba que tem a posse em razão das funções. Eu aí pergunto aos senhores, pergunto, eminente relator, e sei que isso não vai passar despercebido por Vossa Excelência. Existe uma terceira forma de um servidor público enriquecer ilicitamente que não seja via peculato e que não seja via corrupção? Há uma terceira hipótese de um sujeito enriquecer ilicitamente que não seja praticando um desses 2 crimes? Se alguém me trouxer essa terceira hipótese, eu sou o primeiro a voltar atrás e dizer que o projeto é necessário. A razão de ser do crime de enriquecimento ilícito, meus caros, não diz respeito ao direito penal material. A criação do crime de enriquecimento ilícito, a pretensa criação do crime de enriquecimento ilícito, diz respeito ao processo penal. Qual é o fundamento que está lá no projeto, né? O fundamento é o seguinte, as pessoas dizem, e no senso comum teórico, as pessoas saem repetindo isso, né? As pessoas dizem que é difícil provar corrupção, né? Todo mundo diz isso, é difícil provar corrupção. É difícil provar corrupção.
Eu gostaria de saber exatamente qual é o meio de prova que falta no Brasil para poder aprovar a corrupção, porque todos os meios de prova possíveis e imaginários a legislação já permite. Quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, infiltração de agentes policiais, interceptação telefônica, grampo ambiental, prisões temporárias. Do que é que se precisa mais para poder provar a corrupção? A razão do projeto é para fazer o seguinte: se esse crime for aprovado, o Ministério Público vai denunciar por corrupção. E se no curso do processo a corrupção não ficar provada, vai se usar um instituto no processo penal chamado de mutatio ou de emendatio libelli para condenar por outro crime que não aquele descrito na denúncia. O crime de enriquecimento ilícito é absolutamente desnecessário, porque isso já corresponde a um fato típico no Brasil. Ainda na parte que diz respeito estritamente à corrupção, o artigo 327-A anuncia um aumento de pena para os crimes de corrupção, que vai chegar, inclusive, a ser crime hediondo, a depender do valor. Quando as pessoas falam, quando os defensores do projeto falam a respeito da corrupção, né, falam o seguinte: bom, a corrupção tem pena de 2 a 12 anos, o sujeito vai ser condenado na pena mínima. Pena de 2 anos, para a pena de 2 anos, cabe pena alternativa. Eu gostaria de saber, né, e queria que alguém me desse exemplo, né, de que em casos sensíveis, em quais casos graves, alguém saiu condenado a uma pena de 2 anos tão somente. A corrupção vai de 2 a 12 anos e o juiz tem 8 circunstâncias na primeira fase para poder dosar a pena. Não é necessário retirar do juiz a possibilidade de ele, juiz, individualizar as penas. E outra coisa, estas corrupções graves em processos complexos normalmente concorrem com outros crimes igualmente graves. O sujeito não comete só corrupção, comete corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de influência, advocacia administrativa, enfim. Quando as penas são aplicadas neste caso, não raro elas ultrapassam e muito os 20 anos. Então não há o porquê. Mesmo porque, se assim for, isso vai precisar ser também feito para o furto, para o roubo, para o estelionato, para a apropriação indébita, enfim. Né? Tem uma parte no projeto que eu achei, no mínimo, curiosa, né, pitoresca, que está dito que a pena da corrupção tem que ser aumentada, porque todos os anos o presidente da República decreta indulto e comuta penas. Ora, se a pena de um crime tem que ser aumentada porque pode haver comutação, não é uma certeza, porque pode haver comutação, então tem que aumentar a pena de todos os crimes, porque todos os crimes estão sujeitos à comutação. E outra coisa, indulto e comutação tem previsão constitucional, não se pode nem pensar em retirar o indulto e a comutação, porque a Constituição deles trata. Quando se fala ainda em corrupção, pesa dizer, né, mas se usa um argumento com todo respeito chulo, né, um argumento dogmaticamente questionável, quando se diz assim, né, é um argumento, perdoem-me assim, o termo popular, né, mas é um argumento para jogar para a torcida. Né? A pessoa diz, corrupção mata. Se corrupção matasse, as pessoas que praticam corrupção estariam sendo denunciadas por homicídio. Isso é para gerar um regresso ao infinito, para buscar justificar o injustificável, o aumento de penas por si só. Se corrupção matasse, quem pratica corrupção estaria denunciado por genocídio. Isso é um argumento, do ponto de vista do direito penal, dogmaticamente vazio, é um argumento com todas as vênias que qualquer pessoa que trabalhe com um mínimo de relação de causalidade sabe que não é procedente, mas é um argumento bastante sedutor. Fala-se sobre recurso protelatório, sobre certificar o trânsito em julgado dos recursos protelatórios. Isso já é feito pela jurisprudência hoje em dia. E aqui eu peço, né, vou usar aqui um termo que eu não costumo usar, né, eu rogo a atenção de Vossas Excelências, para o obsceno tratamento que foi dispensado à ação de habeas corpus. Não há outra forma de adjetivar a forma que o habeas corpus foi tratado. É um obsceno tratamento da ação de habeas corpus. A primeira coisa que se colocou é que não cabe habeas corpus de ofício. O que é habeas corpus de ofício? Fala-se que algo é feito de ofício quando é feito sem pedido. Então eu me pergunto o seguinte, se um juiz vir uma ilegalidade que não foi notada por quem quer que seja, o projeto vai exigir dele o quê? Que prevarique? Vai exigir uma cegueira deliberada, argumentativa? Ele vai fazer de conta que não viu. Por
que é que está escrito aqui que não se admitirá habeas corpus de ofício? E aí vem o engenho do projeto. Há um precedente do Supremo Tribunal Federal, relatado pelo ministro Marco Aurélio, em que o Supremo Tribunal Federal entendeu que não cabia habeas corpus para substituir determinados recursos. Então, hoje, eminentes deputados, os habeas corpus que são julgados e concedidos pelo STJ e pelo STF, em todos eles, em 100% dos casos, a decisão é no seguinte sentido: não se conheceu do habeas corpus, mas se houver uma ilegalidade, a ordem é concedida de ofício. Então, para que é que isso foi colocado aqui? Isso foi colocado para inviabilizar as poucas ações de habeas corpus que ainda são concedidas por tribunais superiores. Ora, se nos tribunais superiores firmou-se a jurisprudência que só cabe habeas corpus se for conhecido de ofício, e no projeto está dito que não caberá mais habeas corpus de ofício, ao fim e ao cabo não haverá mais habeas corpus em tribunais superiores. Prossegue o projeto dizendo que não vai caber habeas corpus com supressão de instância. Isso é absolutamente desnecessário, porque já existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal tratando da matéria, que é a súmula 691. Né? O Supremo Tribunal Federal já afirmou que não cabe habeas corpus com supressão de instância, salvo situações teratológicas anormais em que a decisão precisa ser revista imediatamente. Também se diz que não cabe habeas corpus, e aí vem uma parte pitoresca, sem prévia requisição de informações ao promotor de origem. Habeas corpus é o que nós chamamos de ação mandamental. Exige prova pré-constituída. Ou o impetrante faz prova daquilo que ele está alegando, ou o habeas corpus não vai ser conhecido. Promotor de justiça não precisa falar em habeas corpus, porque ele já fala ou no inquérito ou no processo. Qual é a necessidade de ouvir o promotor de justiça? Aliás, com todas as vênias, qual é a necessidade de um Ministério Público dar pareceres em ações de habeas corpus em tribunais? Se a ordem é ilegal, o tribunal que casse aquela ordem ilegal, e se o Ministério Público ficar insatisfeito com aquela decisão, é ele que recorra da decisão. Agora, pedir informações ao promotor de justiça na origem, as informações por ele prestadas, já dizem respeito à atuação dele no procedimento. E vem uma parte muito problemática, eminente relator, muito problemática, quando se diz que não vai caber habeas corpus para discutir nulidades, trancar ações penais ou inquéritos policiais em curso. Eu falo, o regramento dado ao habeas corpus, né, eu digo que é só para chamar a atenção, para desviar a atenção das outras coisas, né, porque eu acredito que nem mesmo os autores do projeto possam imaginar que isso aqui possa ser aprovado. Né? Isso aqui foi colocado para desviar a atenção, que se discutam outras coisas, né, porque isso aqui não pode ser objeto nem de deliberação. Está dito que não cabe habeas corpus para discutir nulidade. Então, imaginemos que num procedimento investigatório exista uma nulidade. Por exemplo, uma nulidade derivada de uma interceptação telefônica autorizada por um juiz. Essa decisão de interceptação telefônica, no Código de Processo Penal, ela não está passível de nenhum recurso específico. Não vai caber apelação, não vai caber recurso em sentido estrito, não cabe agravo dessa decisão. O remédio para tratar disso é a ação de habeas corpus. Eu pergunto, então, se não couber o único remédio que hoje existe para tratar disso, como é que fica o princípio da inafastabilidade da jurisdição? Ora, eu tenho uma lesão a um direito meu que não corresponde a nenhuma ferramenta, nenhuma forma de tratar disso. Então, não caberá habeas corpus para discutir nulidade, trancar ação penal ou inquérito policial. Então, hoje, existe o que nós chamamos de habeas corpus trancativo. O que é habeas corpus trancativo? Se uma denúncia é oferecida sem materialidade, se uma denúncia é oferecida sem prova, como nós chamamos de justa causa, se uma denúncia é oferecida sem indícios mínimos de autoria, o tribunal pode trancar essa ação por falta de justa causa. No projeto, não caberá mais habeas corpus trancativo, a significar que, quando a denúncia for insubsistente, o réu vai ter que responder a ela durante todo o tempo e sangrar durante todo o processo, porque não caberá uma forma de abortar essa ilegalidade absurda. Também está no projeto, está escrito no projeto, a chamada execução provisória da pena. Né? Pesa dizer, eu lamento dizer, mas este ano o Supremo Tribunal Federal, julgando um habeas corpus, o HC 126.292, pesa dizer, mas o Supremo Tribunal Federal terminou por encampar esta tese que, com todas as vênias e licenças, contraria a Constituição. O artigo da Constituição é bem claro, ninguém vai ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória.
No processo penal, há quem confunda princípio da presunção de inocência com presunção de não culpabilidade. Não são a mesma coisa. O que a Constituição assegura é o estado de inocente. O antônimo, o oposto de culpado é inocente. A Constituição não fala que o sujeito não é culpável. A Constituição fala que o sujeito não é culpado. E nós temos uma figura, uma jabuticaba jurídica, né, com todas as vênias, em que cidadãos reconhecidamente inocentes, constitucionalmente inocentes, estão cumprindo pena, o que é bastante grave, diga-se de passagem. Também o projeto fala sobre alterações na prescrição, né? A prescrição, quando acontece, não é ônus do réu. Quando um crime prescreve, isso não se deve a uma atuação por parte do réu, não. Os crimes prescrevem porque demora, com todas as vênias, porque se demora de investigar, com todas as licenças, porque se demora de denunciar, porque existe aquilo que nós chamamos de marcos interruptivos da prescrição. O que é um marco interruptivo? Acontecem fatos no processo que zeram a prescrição. O recebimento da denúncia é um deles, a sentença é outro. Está dito no projeto que se houver a interposição de um recurso, a prescrição fica suspensa. Isso é uma forma habilidosa de criar uma hipótese de imprescritibilidade, porque enquanto o recurso não for julgado, a prescrição não corre. E aí os senhores vão me perguntar, é necessário algum ajuste na prescrição? É. Está errado, o Código Penal está errado, está em descompasso quando coloca que a última causa que interrompe a prescrição é a sentença. Isso está errado. É necessário alterar o Código para que todo e qualquer julgamento de mérito de um recurso interrompa a prescrição. Isso é necessário. Não colocar que a interposição do recurso suspende a prescrição. É necessário que os julgamentos dos recursos interrompam e não suspendam a prescrição. O projeto ainda fala sobre a delação premiada, né, que é a joia da coroa moderna, é a rainha das provas moderna, né? Delação premiada que vem sendo subvertida com todas as vênias, não estou falando de nenhum caso concreto, né? Eu não vou discutir aqui conveniência de delação premiada, se a delação é conveniente ou não é conveniente, mas as consequências da delação premiada, que é a Lei 12.850, que Vossas Excelências aprovaram, as consequências da delação premiada são duas. Ou perdão judicial, chega para o delator e diz, você não me deve mais nada, você está perdoado. Ou redução de pena de até 2/3. Não existe, do ponto de vista legal, não existe, legalmente falando, este negócio de colocar alguém em 15 anos de prisão domiciliar especial. A lei não prevê isso. Ou se perdoe, e aí, se houver perdão, talvez a sociedade não entenda, e talvez a opinião pública perca o apoio que se dá à investigação, ou se perdoe, ou então se reduz a pena de 2/3. Mas como as penas aplicadas estão sendo muito altas, se reduzir de 2/3, ainda assim vai dar regime fechado, e aí ninguém delata mais. Então, criou-se, com todas as licenças possíveis e imaginárias, criou-se uma transgressão à lei para viabilizar delações premiadas. Um outro item que fala aqui, eu gosto de eufemismos, né? O projeto fala em ajuste nas nulidades. Eu realmente valorizo eufemismos. Ajustes nas nulidades. Acabam as nulidades, né? O ajuste dado à teoria das nulidades é acabar com a teoria das nulidades, né? Tem um ponto em particular que me chama muita atenção, né? Que não haverá nulidade, diz o projeto, se a prova for, abre aspas, usada pela acusação para refutar álibi, fazer contraprova de fato inverídico deduzido pela defesa. Aqui me perturba o ensurdecedor silêncio da Ordem dos Advogados do Brasil. O silêncio eloquente da Ordem dos Advogados do Brasil. Porque o que está aqui no projeto é o seguinte: quando um advogado criar uma tese de defesa, não haverá mais nulidade da prova. O preço que você vai pagar para criar uma tese de defesa é dar ao acusador a possibilidade de se valer de uma prova ilícita. Eu lhes pergunto, então, no processo penal, a defesa vai fazer o quê? Confessar? Recomendar a delação? Não vai impugnar os fatos? Porque processo é feito com contraditório.
Nós, advogados, nós não defendemos criminosos, nós defendemos o devido processo legal. O que é que isso vai ser, do que é que se vai fazer no processo se nós não pudermos mais criar teses de defesa? E aí eu pergunto, por que se diz que a prova ilícita somente será válida para refutar tese inverídica criada pela defesa? E se a tese inverídica for criada pela acusação? A prova ilícita também vai ser válida? Ainda aqui na teoria das nulidades, fala que a prova vai ser afastada se for obtida com boa-fé ou por erro excusável. Eu ouvia, professor Heleno, um dos autores do projeto dando uma entrevista dizendo o seguinte, né? Eu não sou engenheiro, né, mas ele fez uma comparação com engenharia que eu vou traduzir aqui para os senhores. Ele dizia o seguinte, quando existe um tubo rachado num prédio, eu substituo o tubo ou eu vou demolir o prédio? Depende. Porque se o tubo estiver comprometendo toda a estrutura do prédio, se a estrutura do prédio já estiver toda ela comprometida, eu não vou continuar erguendo pilares num prédio que vai cair. Dizer-se que a boa-fé afasta a ilicitude da prova é acabar com qualquer tipo de nulidade. As pessoas dizem, não, porque uma investigação da Polícia Federal foi anulada, e é interessante quando se diz, uma investigação da Polícia foi anulada só porque o mandado era para entrar no 22º andar e entrou no 3º. Ou seja, uma investigação da Polícia Federal foi anulada só porque se violou a inviolabilidade do domicílio, prevista na Constituição. Garantias constitucionais são coisas muito caras, foram conquistadas com muita luta, com muito sangue. Não podem ser tratadas com desdém, não podem ser tratadas de forma menosprezada. A garantia da inviolabilidade do domicílio significa que a minha casa não pode ser invadida, salvo em flagrante delito a qualquer hora do dia ou da noite, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente. Não se pode dizer, porque a autoridade estava de boa fé. E aí se falava, também na mesma entrevista, se dizia, né, de uma forma, com um simplicionismo reducionista absurdo, dizia-se, promotores erram, juízes erram, delegados erram, e digo eu, advogados erram. E se um advogado apresentar um recurso fora do prazo, alguém vai dizer, olha, porque eu errei, o recurso precisa ser conhecido? Quem erra processualmente tem que arcar com os seus erros. Eu não posso transferir para um investigado um erro que foi meu. Inclusive, na sabatina do eminente Procurador-Geral da República, na sabatina para sua recondução ao cargo, esse assunto foi tratado, né, sobre nulidade de provas. Um senador perguntou para ele, né, como é que o pacote de medidas trata da nulidade das provas. Ele dizia, nós não mexemos na nulidade, nós só mexemos na sanção da nulidade, né? Que, ao fim e ao cabo, é a mesma coisa, né? Como diria Shakespeare, não é o nome que diz o cheiro que a rosa tem, né? Então, isso daqui acaba com as nulidades, né? As nulidades passarão todas elas a ser relativas, todas elas estarão sujeitas à preclusão. Tem uma outra coisa aqui interessante, né, que o doutor Marcelo Semer já chamou a atenção. O terceiro delator vai ganhar 5% do valor arrecadado, né? É um negócio de estimular que terceiras pessoas passem a colaborar com a justiça. Eu pergunto, esses 5% virão de quem? É do recurso da vítima? Porque é efeito acessório da condenação a perda do produto e do instrumento do crime. E é efeito acessório da condenação a reparação integral do dano. Então, com todo respeito, estão fazendo festa com o chapéu dos outros, né? Então, vão obrigar a vítima a ceder uma parte do valor que é seu para alguém que delatou, para um terceiro que delatou. Isso aqui é enriquecimento sem causa, além de ferir de morte os artigos 91 e 92 do Código Penal. Outra coisa que foi tratada aqui no projeto, né, é esse interessante teste de integridade, né? O Marcelo começou a falar, não deu tempo de ele terminar, eu aqui vou tentar, Marcelo, continuar de onde você parou, né? Existe uma coisa em direito chamada crime impossível. O que é crime impossível? Ou tentativa inidônea. Fala-se em crime impossível quando, por impropriedade absoluta do objeto, ou por inidoneidade absoluta do meio, o crime não pudesse se consumar. Eu não posso, por exemplo, matar uma pessoa já morta. Se o sujeito já está morto e eu deflagrar 10 tiros contra essa pessoa, não há tentativa de homicídio aí. Isso é crime impossível. Existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula 145, que diz que quando o flagrante é preparado pela polícia, isso é crime impossível.
O que é flagrante preparado? Lembra daqueles, perdoe-me aqui o exemplo banal, mas lembra daqueles programas vespertinos que faziam testes de fidelidade, né? Normalmente se colocava uma pessoa para tentar seduzir a outra insistentemente até que a pessoa caía em tentação, aí vinha a televisão, todo mundo filmando. Aquilo é o que nós chamamos de crime de ensaio. Hoje, existe crime impossível se o flagrante for preparado pela polícia. Quando se coloca a ideia de instituir dentro da administração pública testes de integridade, o que se quer é rever a orientação do Supremo Tribunal Federal. Desculpe, é comigo? Perdoe. Desculpe, me perdoe, desculpe. O que se quer com isso, o que se pretende com isso, é rever a orientação do Supremo Tribunal Federal que veda crime impossível. E aqui uma observação importante. No projeto originário, no primeiro projeto que foi apresentado, enquanto ainda estava em discussão, estava expresso no projeto que o teste de integridade não poderia servir para processos penais. Só valeria para processos administrativos e processos disciplinares. Já se mudou, vai se criar a figura do teste de integridade como flagrante válido para toda e qualquer circunstância e não só para crime de corrupção. Eu fico me perguntando, inclusive, como é que vai ser feita a recrutação para os agentes provocadores. Vai ser o quê? Um concurso público, né? Nós vamos ter agora concurso público para agentes provocadores, né? Eu não sei como, né, isso vai ser feito. Tem uma outra coisa aqui interessante, né? Tem uma outra coisa aqui interessante, muito interessante, né? Que é o sigilo da fonte para as investigações. Aqui, mais uma vez, um precedente jurisprudencial importante que pretende ser revisto. O que é sigilo da fonte? A Constituição veda o anonimato. A Constituição impede o anonimato. Ela assegura a liberdade de manifestação, mas ela impede o anonimato. E muito se discute, eminentes deputados, se investigações podem começar com base em notícias anônimas. Muito se discutiu durante muitos anos se investigações poderiam ser começadas com base em notícias anônimas, em notícias apócrifas. De 6, 7 anos para cá, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi firmada no seguinte sentido. Pode haver investigação com base em notícia anônima? Pode haver investigação com base em notícia anônima. Mas a notícia anônima não pode lastrear medidas de força. Interceptações telefônicas, grampos ambientais, prisões temporárias, buscas e apreensões. O que se quer no projeto agora é regulamentar a notícia anônima. Eu acompanhei um caso há uns anos em que um ministro, ao julgar um habeas corpus, perguntou para o juiz de origem, depois de ter recebido a notícia anônima, quais foram as providências preliminares que você tomou para se certificar de que havia procedência da notícia anônima? E aí o juiz diz, tomaram-se como providências prisões temporárias, interceptações telefônicas. Se isso é providência preliminar, eu gostaria de saber o que vai ser a providência final, né? Talvez seja o suplício da roda ou o castigo do mel, né? Como existia na Idade Média, né? E tem uma outra coisa aqui muito interessante, né? Que o colaborador anônimo vai ser ouvido em anonimato por um agente policial que vai ser ouvido em juízo. Então, vai ser um discurso indireto, né? É alguém que conversa com o colaborador anônimo que vai ser ouvido em juízo no lugar do colaborador anônimo. E eu não sei como é que vai se preservar o que nós chamamos de cadeia de custódia da prova, de legalidade da prova, né? Tem mais aqui uma coisa interessante, outra coisa interessante, que não se conhecerá de recursos. O que é conhecer de recurso? Conhecer de recurso é admitir processar um recurso. Está no projeto que não se conhecerá de recurso antes do pagamento da multa. Ou seja, o réu, para recorrer, precisa pagar a multa. Com todas as vênias, desde a lei Poetélia Papíria em Roma, que o corpo do sujeito não responde mais pelas suas dívidas.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada, no sentido de que a multa criminal não paga é executada pela Fazenda Pública. Ora, se o réu não pagou a multa, ele vai ficar sujeito à execução fiscal. O seu corpo não pode responder pela multa criminal não paga. Inclusive, Vossas Excelências aprovaram uma lei em 96, Lei 9296, que impede a conversão da multa em pena de prisão. O que se quer aqui é escamotear, é de forma, com todas as vênias, disfarçada, é permitir que o sujeito seja preso porque não pagou a multa. Onde é que já se viu colocar como condição de recurso o recolhimento de multa? E mais do que isso, se o sujeito está recorrendo, presume-se que ele é inocente. Como é que ele está pagando uma pena de multa antecipadamente antes do julgamento do recurso? E, enfim, né, a cereja do bolo, né, o grande finale do projeto, né, é assegurar a prisão preventiva para a garantia da pena de multa. Né? Então, a prisão preventiva acaba em fase de inquérito policial, por exemplo, né? Não precisa haver denúncia para o sujeito ser preso. Né? E o projeto vai permitir que o sujeito seja preso para garantir o pagamento da pena de multa. Vossas Excelências, né? Eu aqui já encerro. Eu sei que o senso comum teórico está sendo todo ele jogado, né, para se aprovar esse projeto, custe a que custar. O senso comum teórico está sendo construído de uma forma para que se violente a Constituição e se violente o processo penal para aprovar isso. Eu espero, sincero e honestamente, que o devido processo legal seja respeitado. Eu espero, sincero e honestamente, que essa votação seja feita com base nos parâmetros constitucionais. Porque é função da democracia, em determinadas circunstâncias, exercer um papel contramajoritário. Faz parte da democracia, em algumas vezes, ir contra a vontade da maioria. Vontade da maioria que foi colhida de forma errada. Vontade da maioria que foi colhida sem que a maioria soubesse no que estava votando. Então, eu rogo a Vossas Excelências, há projetos de lei em tramitação do Código Penal, é o PLS 236, eu participei da comissão de reforma do Código Penal, inclusive. Há uma reforma no Código de Processo Penal em tramitação, e eu rogo a Vossas Excelências que não aprovem esse projeto de afogadilho, que não aprovem este projeto por uma emergência circunstancial, porque as consequências da sua aprovação serão deletérias. Lembro-me quando foi aprovada a Lei dos Crimes Hediondos, no dia 25 de julho de 1990, e quando se vedou a progressão de regimes para crimes hediondos. Lembro-me disso como se fosse hoje. E me lembro que, à época, a doutrina se posicionava dizendo isso é inconstitucional porque isso viola a individualização das penas. Passaram-se 16 anos para que o Supremo Tribunal Federal declarasse a lei inconstitucional, no HC 82959. Leis federais gozam de presunção de legitimidade, de presunção de constitucionalidade, passaram a ser aplicadas imediatamente. E o controle de constitucionalidade, quando for feito, já vai ter permitido que muitas violações às garantias fundamentais sejam praticadas. É necessário tratar de corrupção? É necessário combater a corrupção? É necessário punir corruptos? Sim, é necessário punir quem pratica lavagem de dinheiro? Sem dúvida. É necessário usar direito penal para essas situações? Não tenho a menor dúvida. Mas não é possível transgredir com o direito penal para se criar uma nova forma de gestão de processos, de decisionismo ministerial, em que o alfa e o ômega do tratamento do processo penal esteja sempre nas mãos do Ministério Público, com todas as vênias e licenças, com todo o respeito que o Ministério Público me merece. Bom dia.